Olá, boa tarde. A polícia da capital conseguiu desarticular uma quadrilha acusada de assaltar e matar taxistas em Manaus. Entre os suspeitos está uma jovem de 15 anos que, segundo a polícia, se passava por passageira para atrair as vítimas. Júnior Mota de Souza, de 24 anos, conhecido como Johnny, e Fernando Henrique Nogueira, de 25, foram presos na noite desta segunda-feira. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que assaltava e matava taxistas em Manaus. A polícia também apreendeu 2 menores, entre eles uma jovem de 15 anos, apontada como isca para pegar os taxistas. Ela é namorada de Johnny, acusado de ser o líder do bando. A abordagem era feita na maioria das vezes por essa menor de idade, às vezes juntamente com um deles, às vezes era ela sozinha, às vezes um casal. Ela tanto guardava os materiais roubados, ficava com parte deles, como também escondia a quadrilha após a prática de cada crime. O celular de 2 vítimas e a faca supostamente usada nos crimes também foram encontradas com os suspeitos. Segundo a polícia, a quadrilha não tinha receio de matar as vítimas. Um dos membros, sem querer, mencionava o nome de um dos membros da quadrilha, e ele dizia: já que você mencionou o meu nome, você vai ter que matar o taxista. E assim eles matavam. Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública apontam que só este ano 7 taxistas foram mortos na cidade, vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. A última vítima foi Cláuber Soares, de 35 anos. Ele foi atingido com 32 facadas em outubro. Se recuperava no hospital, mas morreu na última sexta-feira por complicações médicas. Os taxistas que foram mortos foram eles. Confessaram assim abertamente, sem problema nenhum. Este taxista, que não quis se identificar, já foi assaltado pelo grupo e por pouco não perdeu a vida. Desligou o rádio da nossa frequência, né? Desligou e já foi levando roubou tudo do carro. Roubou dinheiro, celular, o som do carro. Aí cortou o cinto de segurança e me amarraram e botaram no porta-mala. Um outro homem, conhecido como Franklin Abreu de Oliveira, de 18 anos, também é suspeito de integrar a quadrilha. Ele está foragido. Quem souber alguma informação sobre este homem pode entrar em contato com a polícia pelos números 3239 3780 ou 9962 2187. Com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, gestores públicos do Amazonas participaram esta manhã de um encontro no TCE para debater soluções para otimizar as prestações de contas no estado. Manaus é a 4ª capital do Brasil a sediar um encontro que reúne gestores públicos de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais. A finalidade, segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, é auxiliar os gestores a adotar medidas que evitem falhas nas prestações de contas. O dever de prestar contas, às vezes, é negligenciado pelo gestor. Não é? Há problemas recorrentes, há municípios com problemas recorrentes nessa área, reiterados. Então começa da própria não prestação de contas e depois, quando se presta as contas, elas são prestadas de forma irregular, no sentido de que não são demonstradas as aplicações dos recursos públicos de forma conveniente. O encontro contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro João Augusto Nardes. Ele ressaltou a importância de trabalhar a excelência no controle das contas públicas. A grande dificuldade do país, e que foi objeto dos protestos nesta última etapa em que houve movimentações e no Brasil, é que nós queremos ter padrão FIFA para escolas, para a saúde, para a educação, para o Estado entregar produtos que sejam adequados para a sociedade brasileira. Então, o que nós queremos? Que o governo melhore, tanto em nível União, em nível nacional, em nível de estados e de municípios, que tenham uma boa gestão, uma boa governança. Para o governador do estado em exercício, depois da redução do repasse de verbas para os municípios por meio do Fundo de Participação, os prefeitos e secretários vão ter que ser ainda mais criteriosos com a gestão dos recursos. Quanto mais escasso o recurso, mais a necessidade que você tem de aprimorar a aplicação, né?
E é exatamente o condão dessa reunião que o Tribunal de Contas do Estado e juntamente com o Tribunal de Contas da União está fazendo aí para todos nós, no sentido de fazer com que a gente aprenda as formas, os procedimentos, as maneiras de melhor gestar a coisa pública, ou seja, de melhor fazer as aplicações da coisa pública. Com isso, ganha educação, ganha saúde, ganha segurança, ganhamos todos nós de um lado. E de outro lado, ganha também o gestor, que ao fazer a sua prestação de conta vai fazer de forma correta, consequentemente, elas serão aprovadas. O ministro Augusto Nardes ainda anunciou que vai julgar nesta quarta-feira uma auditoria que foi realizada nas unidades de conservação ambiental da Amazônia, a fim de criar índices para melhor avaliar a gestão das áreas protegidas. Esse trabalho das auditorias coordenadas, que nós vamos divulgar amanhã, vai ter repercussão mundial. Quando eu apresentei lá na China, tinha mais de 1.500 delegados, 174 países, mostrei o mapa em que faríamos essa auditoria, a repercussão junto ao Banco Mundial, organizações como as Nações Unidas, foi extremamente positivo, porque é o primeiro mapa que será apresentado em nível mundial, mostrando o que está verde, o que está amarelo e o que está vermelho em termos das unidades de conservação. Impasse na organização do desfile das escolas de samba de Manaus para o carnaval do ano que vem. Nesta manhã, a reunião que definiria detalhes do novo edital de patrocínio elaborado pela Secretaria de Cultura do Estado acabou suspensa. O novo edital que regulamenta o repasse da verba para o Carnaval de 2014 prevê algumas mudanças. A ideia é fazer contratos diretamente com as escolas de samba para o repasse do dinheiro. Também deve haver um ranking das agremiações que vai definir quanto cada uma receberá da Secretaria de Cultura do Estado. Antes da reunião iniciar, o clima no Teatro Guarani já era tenso. Representantes das escolas reclamavam do atraso para a liberação dos recursos que vão ajudar a fazer o Carnaval de 2014. Só estamos esperando a verba sair para a gente começar a trabalhar com o dinheiro do governo e da prefeitura. Vai ter mudanças no Carnaval e as escolas não são comunicadas. Vão ser comunicadas agora, praticamente a 120 dias do Carnaval. É verdadeiramente assim um negócio de se pensar. Sim, uma mudança importante que eu considero é que nós passaremos a fazer contrato de patrocínio diretamente com as agremiações carnavalescas. Cada uma receberá, executará e prestará contas individualmente da sua verba de patrocínio. A reunião mal havia começado e a exigência para que só ficassem os presidentes das agremiações no auditório causou impasse. Na saída do presidente Edmar Cunha, que conhece o carnaval melhor do que ninguém, eu me solidarizo com ele e a grande família também se retira. Votar o edital só quem vai ou quem poderá vir a receber o recurso financeiro do governo. Senão, como é que você vai decidir uma coisa por terceiros que não têm interesse ou legitimidade para decidir o assunto? Nenhuma escola tem condição de fazer carnaval da forma que ele está colocando. Uma situação arbitrária, uma situação que rechaça os direitos constitucionais, porque ele quer dizer até quantos associados cada escola tem que ter. Quem tem que dar as prerrogativas de como as associações têm que firmar convênio com o Estado é o Tribunal de Contas do Estado e não a Secretaria de Cultura. A reunião foi suspensa e, por enquanto, sem o edital de patrocínio do governo para os desfiles das escolas de samba de Manaus, ninguém recebe recursos que são usados principalmente para a confecção de alegorias e fantasias. A Justiça do Amazonas negou o pedido de adiamento do julgamento do caso Belota, que havia sido solicitado pela defesa de um dos réus do processo. Com isso, o júri popular está marcado para a próxima quinta-feira na capital. O pedido foi negado pela juíza titular da primeira vara do Tribunal do Júri de Manaus, Mirza Thelma de Oliveira. O recurso foi uma estratégia da defesa de um dos 3 réus do caso, que usou como argumento o pedido de quebra de sigilo telefônico de Olga Matos Marinho Roberto, que ainda está em andamento. Olga é mulher do avô de Jimmy Robert, acusado de ser o mentor do triplo homicídio qualificado de Maria Gracilene, de 55 anos, Gabriela Belota, de 26, e Roberval Roberto de Brito, de 61
63 anos, ocorrido em janeiro deste ano. Após novas acusações do publicitário, Olga também passou a ser investigada por suspeita de envolvimento no planejamento das mortes. Outros 2 suspeitos também estão presos, acusados de participação no crime. O júri do caso Belota está mantido para a próxima quinta-feira, dia 21 de novembro, no Fórum Enoque Reis, na capital. No próximo bloco do Band Cidade, chuva causa transtornos na capital. Pelo menos 19 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. E veja também, sistema de recarga de créditos do transporte coletivo dentro dos ônibus começa a ser testado na capital.